Bom dia, amigo internauta, programa Sustentabilidade, aqui, Jornal ABC Repórter, falando sempre de temas importantes para a sociedade, com foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. E hoje uma pessoa muito importante que entende de cidades verdes, as questões que hoje podem impactar nas grandes metrópoles, especialmente no Brasil. E o Gabriel Rostey está aqui para falar sobre isso. E tem muito para contribuir nesse tema. Gabriel, obrigado por ter vindo. Opa, eu que agradeço pelo convite, Roberto. Bom, eu vou dar uma lidinha na ficha do Gabriel, porque é grande e não deu tempo de eu decorar, ok? O Gabriel é sócio fundador do Culturb, Tendências e Soluções, que é uma empresa de projetos que estuda as questões das cidades, do urbanismo. É turismólogo pela PUC de São Paulo, com MBA em Gestão Estratégica pela USP, mestrado em Urbanismo pela FAO. Viveu nos Estados Unidos, na França, no Chile, e é especialista em Place Branding, que fala sobre as marcas de lugares. E é um jornalista, colunista do Estado de São Paulo, do tradicional jornal aqui do Estado de São Paulo. Bom, Gabriel, primeiramente, o Brasil é um país que não cultua a memória, né? Sim. E a gente conversava antes do início do programa que a gente percebe casarões pintados em São Paulo e depreciados. Como é que você enxerga essa depreciação do patrimônio cultural na questão urbana da cidade? Você falou muito bem na questão urbana mesmo, porque existem diferentes níveis de preservação do patrimônio cultural. E é nas cidades em que isso dá problema, porque existe o patrimônio material, que por exemplo, um quadro que é tombado, que é protegido, mas isso não tem grandes implicações, porque isso não altera a propriedade do dono do quadro. O quadro continua podendo ser transferido de um lugar para o outro, ir para uma exposição e coisa desse tipo. Um museu. Exato. Tem também a declaração do patrimônio imaterial, que é, por exemplo, você reconhece que a feijoada é um patrimônio brasileiro, o samba, mas isso é praticamente simbólico. É para um trabalho mais de difusão e coisas desse tipo. Agora, é na cidade que isso realmente... É tangível. Exato. E que altera mesmo a decisão entre tombar ou não tombar, faz muita diferença. Sim. A origem do tombamento vem da França, só que nos outros países, normalmente, o termo usado é classificar. Então, por exemplo, esse imóvel foi classificado, que dá uma ideia de alguma coisa que foi, digamos, promovida, assim, reconhecida como uma coisa boa. É um up. Isso. O tombamento é um termo que só o Brasil usa, nem em Portugal usam. Tem origem nos registros históricos lá de Portugal, que ficavam na Torre do Tombo, no livro da Torre do Tombo. E aí nós passamos a dizer que tal coisa que iria para, digamos, esse arquivo, ela foi tombada. Só que é um termo que eu particularmente não gosto, porque ele parece uma coisa de cima para baixo, assim, foi tombado. Sim, nós do governo estamos dizendo que isso aqui está tombado. Exato. E, além de que, dá aquela confusão. As pessoas, tem muita gente que confunde, acha que uma coisa foi tombada, significa que ela caiu, né? E falta aqui no Brasil, a meu ver, tanto uma questão de uma educação patrimonial mais generalizada mesmo, quanto uma atuação melhor, mais eficiente por parte do poder público. E isso deprecia o valor do imóvel, no final das contas, ou de uma região, né? Porque a gente pega o Centro Velho de São Paulo, por exemplo, cheiro de urina na praça e os edifícios... é uma pena andar lá, né? E isso deprecia quem tem um imóvel nesse lugar, ou seja, a preservação valoriza o imóvel, né? Mas como deveria funcionar isso na sua visão? Porque às vezes o proprietário não tem poder aquisitivo para proteger aquele patrimônio. Como que isso deveria funcionar na questão brasileira? Ou seja, as prefeituras deveriam impor sanções, tomar o imóvel? Como é que você enxerga isso? Tem algumas coisas diferentes a serem destacadas nisso, a meu ver, que
em geral, as cidades brasileiras, elas tombam pouco, elas preservam poucas construções, Sim. mas aquelas que elas preservam são super rígidas. Então a legislação é toda rígida e punitiva aos proprietários. Sim. Até por causa disso, as pessoas dos próprios órgãos de preservação costumam falar contra o tombamento. A coisa mais comum que tem é você conversar com pessoas de departamentos do patrimônio histórico das cidades e elas falarem coisas como: o tombamento não resolve, o tombamento sozinho não adianta. Sim. Ou então, tem pressões políticas, eventualmente, para não tombar determinada coisa. Sim. Porque hoje é tudo muito engessado e rígido. Então, você tomba pouca coisa, mas passa a ter um regramento super rígido para aquilo e que diminui a potencialidade econômica do bem. Do bem. Sim. E tampouco dá boas alternativas, boas contrapartidas para os proprietários. É como se tivesse uma visão descolada. Quando o tombamento surgiu no Brasil, foi no Estado Novo. Sim. Ou seja, no Estado Novo? Foi naquele Brasil autoritário do Vargas. Sim. Então a ideia foi bem de cima para baixo mesmo. A gente vai proteger isso aqui e os donos que se virem. Podemos dizer que naquele tempo teria até uma certa lógica, nós estamos falando nos anos 40, né? Sim. Ou seja, alguém falou, puxa, temos que proteger o patrimônio, até porque o Império fazia 50 anos que tinha saído de cena. Né? Menos pior. É menos pior. Tá? O problema é que aquilo não evoluiu e não veio acompanhando os padrões atuais. Por exemplo, na França, em 1890, eles já tinham dotação orçamentária para essa parte de bens preservados. 1890, sim. Não sei se vocês entenderam. 1890, sim. Dotação orçamentária para proteção do patrimônio na França. Em Paris, aquela cidade feia. Exato. Até por isso ela é feia, porque eu costumo dizer, aquela cidade ela não é homogênea daquele jeito, porque nunca um proprietário pensou, vou pintar de azul. Ou se eu demolir aquele prédio ali e construir um muito maior, ele vai ganhar dinheiro. Sim. Ou seja, tem muita gente que, por causa desse termo, tombamento, ser um termo que é usado só aqui no Brasil, sim. acha que um instrumento do poder público de colocar determinados bens em um regramento jurídico especial é uma jabuticaba, é uma coisa que só existe no Brasil, quando não, isso existe em todo o Ocidente. Sim. A questão é que aqui a gente não tem uma ideia de uma real promoção desse patrimônio cultural. Porque isso deveria ser, nos outros países em geral, tem muitas, só quando a construção é de muito interesse no interior dela, a parte interior dela tem muito interesse arquitetônico, sim. é que isso é protegido. Em geral, sim. você protege, por exemplo, a casca, que é o que a maior parte das pessoas tem relacionamento com um bem. Aqui, esse conceito é chamado de façadismo, seria fachadismo, sim. vem do francês, sim. e aqui isso não é tão usado, é um pouco usado, mas normalmente se protege uma construção, é difícil fazer obra nela. Outra é que aqui tem a tal da área envoltória. Isso varia de cidade, de estado e tudo mais, mas em geral você tomba uma construção e qualquer construção que esteja num raio de, não sei, digamos 300 metros dessa construção tombada, precisa de uma análise e aprovação dos bens do patrimônio histórico para fazer obras. Sim. Então isso prejudica também todo o entorno. Todo o entorno, né? E aí, por causa disso, começam a pensar duas vezes antes de tombar uma coisa ou não, em vez de alterar a legislação. Tanto que a casa do Matarazzo foi derrubada da noite por dia e virou estacionamento, aí não dava mais para resolver isso, que é uma lástima, uma avenida que nem a Paulista. Eu queria que você também focasse um pouquinho, porque assim, entender a questão urbana também não é só questão patrimonial, tem a saúde do ser humano envolvida nisso, né? Uhum. São Paulo, ou o Brasil, uma cidade que... O Brasil é um país que não tem, acho que metade da rede de esgoto, ou um pouco mais. Fala desta necessidade da inserção das pessoas
através da valorização urbana, vamos chamar assim. Sim, só para encerrar aquela, não, imagina, só para encerrar aquela questão do tombamento, eu fico com medo de parecer que o meu tom é crítico à preservação. Entendi. Eu acho que deveriam proteger muito mais coisas, porque o que a gente vê Brasil afora são construções de interesse sendo demolidas em todos os lugares, bairros perdendo a identidade e tudo mais. É que deveriam reformular a legislação para tornar mais dinâmica, criar financiamentos melhores, linhas de crédito financeiras específicas. Eu havia entendido, mas o teu esclarecimento é pertinente, porque aqui no Brasil o cara vê essa tal torrezinha Eiffel, aí vamos demolir esse negócio e vender como sucata. E aí, voltando à sua pergunta da questão de saneamento básico, das condições urbanas do país, eu acho que o saneamento básico, o nome diz, saneamento básico. É um assunto que é do século XIX nos países desenvolvidos e a gente está com 50% da população atendida por rede de esgoto, só que evoluindo mais ou menos 1% ao ano. Ou seja, no país como um todo. Em geral, esse é o dado do país. Mas, para ilustrar, nós temos 27 unidades federativas. Os estados e o Distrito Federal, só 5 deles têm mais de metade da população atendida pela rede de esgoto. Olha que coisa absurda. Os outros 20... Os outros 22 não chegam a 50%. Isso é uma vergonha nacional, né? Sim, e ao mesmo tempo, não é uma coisa discutida, não é um assunto. Por exemplo, nós que moramos aqui na região metropolitana de São Paulo, foi muito mais discutida a questão de grafite na 23 de maio, ciclovias, qualquer coisa desse tipo, do que saneamento básico. Ou seja, nós perdemos muito tempo com questões que tem a sua relevância. Eu entendo, mas assim, na ordem de importância, não dá, né? A gente não tem muita noção de prioridade, né? Até porque isso impacta na questão de saúde, quer dizer, nós já temos uma rede hospitalar deficitária, né? E as pessoas adoecem por falta de condições de saúde adequadas. Então, a gente tem que começar a pensar nesse aspecto do interface de todas essas medidas. Então, não é só o grafite ou só a questão de saneamento, é como enxergar a cidade como um todo, que é um lugadouro de vida. Exato. Né? Como que você tem experiência fora do Brasil, né? Fala um pouquinho então dessa visão, por exemplo, você estava falando do metrô de Nova York, né? Que tem 40 milhões de usuários a menos. Sim. Explica isso. Nos últimos 2 anos, em 2015 chegou a um pico, em 2016 e 2017 o metrô de Nova York começou a perder passageiros. Foram feitas 40 milhões de viagens a menos em 2017 em relação a 2015. E isso eu acho que é um dado interessante porque muito se discute da questão da modernidade das cidades. E a modernidade, a meu ver, ela é dada pelo tempo. Enquanto a gente for acompanhando as transformações, permitindo que a legislação acolha as novidades e seja propício, o ambiente todo seja propício para novidades e tudo mais, a cidade ela vai sendo moderna. Ela deixa de ser moderna a partir do momento em que tem restrições e visões colocadas de uma maneira que possam vir a atrapalhar o desenvolvimento de qualquer novidade. Ainda mais no mundo de hoje, que você pega o Uber, por exemplo, é um mundo que tem essa questão disruptiva que é muito forte. Você conversa com pessoas de tecnologia, elas não sabem o que vai acontecer daqui 3 anos. O smartphone tem 12 anos, tem mais ou menos 10 anos o smartphone. Ó, tudo o que aconteceu. O que aconteceu após isso? Exato. Né? Então, eu às vezes fico um pouco preocupado com um certo afã revolucionário, praticamente. Da tecnologia? Não da tecnologia, de uma suposta modernidade, de uma visão de cidade. Então, por exemplo, uma caça às bruxas em relação ao uso do automóvel. É evidente que as cidades brasileiras precisam... Lógico, controlar. Elas foram feitas para carro. Isso é uma barbaridade. Qualquer lugar decente não é feito para carro. É feito para o pedestre
E aí tem o carro complementando. Sim. Agora, daí a procurar eliminar ou dificultar ao máximo a questão dos automóveis numa sociedade como a brasileira, que fez a opção pelo uso do automóvel, não pode ser uma coisa num piscar de punitiva, assim. não pode ser num piscar de olhos da noite para o dia chegar fazendo isso. Sim. Até poucos anos atrás, o governo federal dava uma linha de crédito, dava isenção de impostos para carro importado e para fábricas de automóveis e tudo, IPI zero, ou seja, procurava estimular. Sim. Mas deixa o carro na garagem. Aí depois que as pessoas conseguem comprar, de repente, não pode mais usar o automóvel. Então, essa questão do metrô de Nova York, eu só estava falando dela porque isso tem a ver com o Uber. E num primeiro momento, tem várias implicações, tem várias consequências positivas e negativas dessa questão do Uber, como quase tudo na vida. Sim, a questão do Uber nós vamos discutir então após o comercial, porque é um assunto muito importante. Milton, nosso comercial, por gentileza, no ar.